a Deus. Mais uma vez a palavra do Senhor nos leva. Graças a Deus. Mais uma vez a palavra do Senhor nos leva a um texto muito importante, muito especial. Aleluia. No livro do profeta Joel, logo no capítulo 1, capítulo 1, graças a Deus. Desse profeta que não é, aleluia, um profeta, aleluia, muito famoso. Ele é conhecido mais pela palavra que a gente conhece muito, né? Que profetizou sobre a fusão do Espírito Santo, a promessa, falando que depois dos últimos dias o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. O Senhor já falou conosco através da sua palavra hoje nesta noite, nos lembrando justamente sobre, aleluias, ter força nesses momentos de aflições e de tentações que estamos passando. Muitas lutas, muitas aflições, né? Eu escutei de uma pessoa que falou comigo por esses dias e falou assim: eu voltei para a igreja, mas eu e várias outras pessoas, a gente não é mais a mesma coisa. Falou isso. Eu voltei, estou indo, mas eu não sinto mais aquilo que eu senti antes, aquela alegria que eu senti antes. A chama, né, do Espírito, a presença do Espírito, né, já estava se apagando. A gente não pode dizer que é por causa da situação atual, já estava se apagando. Apenas acelerou o processo de apagar a chama do Espírito sobre a vida de muita gente. Aí eu perguntei: então você está indo por quê? E ele falou para mim: eu vou lá porque eu ainda não tenho outro lugar para ir. Eu ainda não tenho outro lugar para ir, né? Aleluia. Ou seja, já acostumou. Era um costume de estar domingo na igreja, né? Mas a gente não vive pelo costume. A gente não está servindo a Deus porque a gente está acostumado a estar aqui, ou acostumado a vir domingo, ou acostumado a dobrar o joelho. A gente está aqui por necessidade. É necessidade. A gente só está servindo a Deus porque a gente necessita, a gente precisa. Não tem outra solução, não tem outro a quem buscar, não existe outro. Eu preciso, eu quero, ainda mais nesse tempo presente que estamos vivendo. Aleluia. Eu não posso deixar de buscar. Tem um louvor que diz, aleluia, eu não posso te deixar. Eu não posso te deixar. Tem o Cleber Lucas canta, né? Pois uma coisa eu sei muito bem: a tua graça é que me basta, a tua misericórdia é que me sustém. No livro de Joel, no capítulo 1, o profeta Joel, na verdade, é um profeta, né, que o Senhor levantou. Vamos lá, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 1, então. Capítulo 1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciões, escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e a vossos filhos, e a seus filhos, aos filhos desses, e a outra geração. O que a lagarta comeu, o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que comeu a locusta, o pulgão comeu. Despertai ébrios, chorai e gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre as minhas terras, a minha terra poderosa, e sem número os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despediu a toda e a lançou
por terra os seus sarmentos e embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da mocidade. Amém? Graças a Deus. Pode sentar por gentileza em nome de Jesus. O profeta Joel, filho de Petuel, como diz a palavra do Senhor, ele começa, né? O nome, né? Você repara que muitos dos nomes terminam sempre com El, né? Geralmente é muita característica do povo judeu colocar esse nome, o nome de Joel, né? Esse profeta Joel que profetizou nessa geração, ele designado por Deus para profetizar no momento difícil que estava acontecendo no meio do povo. Momento difícil que estamos passando agora também. Aonde estão os profetas da nossa geração? Aonde estão os profetas da geração de hoje, dos momentos difíceis que estamos passando? Alguém há pouco tempo não, né? Ontem praticamente, há pouco tempo, eu falo pouco tempo, né? Há poucas horas, ontem mesmo, né? Mandou, e aí a gente já sabia disso, né? Mas aí alguém falando e deixando claro, tem documento mostrando, provando e dizendo, né? Que tudo que foi criado, né? Nós estamos falando do vírus atual, criado em 2019, por isso é 19, por isso é Covid-19, criado no ano de 2019, para ser lançado em 2020 para diminuir a população mundial. E conseguiu. E tem conseguido a cada dia mais. A maldade do homem é tão tremenda, tão forte, né? Tão forte, que o homem decide por si só: eu vou acabar com a metade da população. É assim mesmo. Eu vou acabar com o número grande de pessoas para diminuir o número de pessoas na Terra. É exatamente isso. E quem fala, quem prova, quem fala comprovou, disse é verdade, e porque é. Então é. Então não tem como a gente fugir da verdade. A população crescia, o número, né, exorbitante de pessoas, e você fica pensando, porque a Terra é tão grande, e tem lugares que, de terras virgens, exatamente, existe ainda no mundo terras inabitadas, e mesmo assim, o homem pensa na sua mente em disseminar uma grande parte da população mundial. Quando a Bíblia fala que a maldade ia se multiplicar e o amor de muitos iam se esfriar, não é só amor, né, entre servos e servas de Deus, irmãos e irmãos, ou aqueles que estão servindo a Deus e perdem o amor de estar na presença de Deus. Não é só isso. É o amor entre pai e filho, é o amor entre as famílias, é o amor entre um ser humano próximo e o desejo de tirar a vida. É assim mesmo. Aleluia. E quando a palavra do Senhor traz a profecia de Joel, a palavra de Joel, aleluia, Joel, ele profetiza num tempo aonde o próprio Deus, e aí não é o homem, é o próprio Deus, decide mandar uma praga terrível sobre a terra. O próprio Deus. Mas por que Deus fez isso? Por causa do afastamento do povo. O afastamento do povo dele. O povo de Deus se afastava. Aleluia. Saía da presença. Glorificava o nome do Senhor. Parava de buscar, parava de ser obediente, parava de ser fiel, parava de servir, parava de adorar, buscava outros deuses. Lá na época de Moisés já era assim. Lá na época de Moisés, lá na época de Sodoma e Gomorra, também começou assim, na época da Torre de Babel, da mesma maneira. E não foi diferente. Uma geração de profetas passaram sobre a terra. Quando chega em Joel, o povo continuava do mesmo jeito, se afastando de Deus. O povo de Israel continuava da mesma maneira. O povo judeu, aleluia, continuava se afastando de Deus.
E aí Deus fala assim: eu vou tocar naquilo que porque, veja bem, irmãos, veja bem, seria muito pior a nossa situação se ninguém tivesse comida na mesa. Se a terra parasse de produzir. Nós estamos passando por essa situação, sim, mas imagine se a terra parasse de produzir, se a terra parasse, né, de dar o alimento, aleluia, e se os animais morressem, de onde viria a carne? Se a terra parasse, aleluia, de produzir aquilo que é maravilhoso, o legume, a verdura, porque muita gente não come carne, mas ele é adepto ao legume e à verdura. E se não tiver, glorificado o nome do Senhor. E se a terra fosse tocada por Deus dessa maneira, como nós estaríamos hoje? Como nós estaríamos hoje se a terra tivesse parado de produzir? A palavra do Senhor diz que por causa do afastamento do povo e até os ministros de Deus no meio do povo de Israel, aleluia, eles se afastavam de Deus, se afastaram do Senhor, glorificaram o nome do Senhor, amém? E a palavra do Senhor diz, aleluia, que ele começou a profetizar em Judá. Joel chega, um profeta que quase ninguém conhecia, que ninguém sabe a sua trajetória. Claro que ele viveu em Jerusalém e tudo, mas foi profetizar em Judá, aleluia, porque Deus assim mandou que ele fizesse isso, porque muita gente estava calado, de boca fechada, ninguém queria, todo mundo aceitando, né, aquilo que era errado, aquilo que era maligno, abraçando coisas profanas e se afastando das coisas santas. Aí sempre Deus traz alguém para fazer diferença, amém, irmãos? Sempre Deus escolhe alguém para falar: você vai falar a verdade. Enquanto todo mundo está calando a boca e ninguém quer falar a verdade, eu vou levantar você, meu irmão, eu vou levantar você, minha irmã, eu vou levantar você, servo e servo do Senhor, para falar a verdade nessa geração. Porque o que está precisando hoje é de pessoas que falem a verdade. É isso que precisa nessa geração, pessoas de coragem, como, aleluias, Moisés, como Elias, como Josué, aleluias, e como Joel. Glorificado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que vem um tempo de dificuldade. Olha o que a palavra do Senhor diz: que entrou, vamos lá, a Bíblia diz, o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. Glorificado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando começou a vir gafanhoto, a palavra do Senhor diz: lagarta, gafanhoto, locusta e pulgão. Aleluia. Amém, irmãos? O gafanhoto terrível. Alguns gafanhotos alguns são diferentes dos outros. Alguns eles são de uma linhagem diferente. Alguns eles preferem ficar afastados. Eles não gostam de aglomeração. Tem alguns que são solitários. Mas tem alguns que fazem um enxame enorme. E vão, quem já viu, assusta, porque vê aquela nuvem marrom ou negra vindo de longe, né? Aleluias. Por metro quadrado, uns 15 mil gafanhotos por metro quadrado. Se juntar todos, dá mais ou menos uns 10 bilhões de ouvidos. Imagina todos os 10 bilhões vindo numa direção só. E quando eles passam de história, toda a Bíblia diz que até tirava a casca da figueira. Em questão de algumas horas, a figueira morreu. O gado morreu. Aleluia.
Os animais morreram todos. E o povo começou a passar fome extrema. O povo começou, irmãos, e quando Deus resolve fazer justiça, quando Deus resolve colocar a mão, Ele não poupa ninguém. Ele não poupa ninguém. Glorificado o nome do Senhor. Nós estamos aqui lidando com Deus muito bondoso, muito maravilhoso. Ele é muito justo. Mas quando Ele resolve fazer justiça, quando a palavra do Senhor diz que Deus olhou e falou: já chega, eu estou cansado, aleluia, eu vou acabar com tudo. Ele acabou com águas, Ele destruiu Sodoma e Gomorra, e mais uma vez Ele acabou com toda a vegetação, com todos os animais, acabou com tudo. E aí o povo começou a ficar desesperado, porque não tinha comida nem para as crianças. Ninguém tinha o que comer. Glorificado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando Joel viu aquela situação, o Senhor falou: Joel, você vai levar uma palavra para esse povo. Avisa para esse povo que é tempo da minha justiça. Aleluia. Joel entendeu isso, porque quando Joel viu que todos os animais morriam e que nada escapava do gafanhoto, e ainda vinha, a palavra do Senhor diz que vinha a locusta, e ela ia direto nas folhas verdes. Amém, irmãos? Quando eu levo para o lado espiritual, você imagina o lado espiritual da palavra é que quando uma pessoa vai comprar algo, ela vai escolher o que? A melhor verdura. A melhor verdura é a mais verdinha, é a mais bonita. Quando você vai comprar uma alface, quando você vai comprar uma couve, você vai escolher o que? O mais verdinho. O amarelo você não quer, porque o amarelo ele já está ruim. Você vai escolher o melhor. Agora imagina na vida espiritual, como Satanás usa os seus demônios, e aí, como se fosse uma lagarta que vai direto na parte bela, na parte santa, na parte saudável da pessoa, e vai destruindo a vida da pessoa, vai comendo. Quando a lagarta, aquilo que sobrou do gafanhoto, a lagarta também destruiu, e foi comendo, e foi tirando a beleza, aleluia, foi tirando a saúde, foi tirando aquilo que era saudável, e ninguém podia comer mais nada, porque estava contaminado. O diabo tem feito isso na vida de muita gente, tirando a saúde das pessoas espiritualmente, matando as pessoas espiritualmente. É uma lagarta maligna, é um demônio que entra e vai tirando a saúde, vai tirando a vida, aquilo que era verde, aquilo que era saúde, aquilo que era força. O diabo vai minando, porque a lagarta fica ali, ela fica parada, ela não sai. E quando tiver para tirar, para destruir, ela vai destruir. Glorificado é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Joel entendeu uma coisa: é a justiça de Deus, é a justiça de Deus sobre esse povo. Glorificado é o nome do Senhor. Mas Joel entendia que o povo precisava se reunir para fazer um clamor na presença de Deus. A palavra do Senhor diz, aleluia, dessa maneira, versículo 5, Joel disse: despertai-vos, ébrios, você que está dormindo, está desfalecido, desperta, chora e geme aos pés do Senhor, aleluia. Todos os que bebem vinho por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca. Aquele que produziu o vinho não consegue produzir o vinho porque a uva foi destruída. Aleluia. Irmãos, você vai entender por causa de quê? Por causa do afastamento espiritual das pessoas de Deus. A pessoa vai vivendo normal como se nada tivesse acontecido, mas ela se afastou de Deus.
E aí começa a vir um monte de consequência. A pessoa começa a ter perdas. A pessoa começa a ter perdas na sua vida. E a pessoa vai perguntar: por que está acontecendo? Por que me sobreveio esse mal? Tem mal que vem sobre a nossa vida. Aleluias. É Deus nos testando para ver até onde a gente consegue, né, ficar com a nossa boca fechada sem blasfemar. Não é verdade, Jacob? Sem blasfemar, sem reclamar. Quando a gente reclama, quando a gente blasfema, né, a gente faz aquilo que o diabo queria. A situação como está boa, né? É muito fácil a gente glorificar a Deus, a gente dar glória, a gente vir na igreja, a gente cantar e tudo. Mas quando a situação começa a apertar, começa a ficar ruim, acontece 1 milímetro de problema. A gente já fala: eu não vou mais. Ah, não dá. Deus não está me ouvindo, Deus não está me atendendo. Só que a gente tem que parar para ver o que aconteceu para chegarmos na situação em que estamos. O que aconteceu com o mundo, o que acontece com as pessoas, o que acontece com muitos crentes para chegarem na situação que estão hoje. O que aconteceu com muita gente para chegar na situação de morto-vivo. Está morto, aleluias, está caminhando, está andando, está chegando, senta, ainda, né, chega, vai na casa de Deus, mas não sente mais nada. Glorificado o nome do Senhor. Eu falei há poucos dias, né? Aliás, eu postei há poucos dias de alguém que me perguntou, né? Pastor, como é que é o negócio? Eu não entendo muito bem isso, mas eu não concordo muito em dizer que existe igreja fraca, existe igreja forte, existe oração fraca, existe oração forte. Eu não acho que isso é certo, porque para mim toda a igreja é de Deus. Toda a igreja Deus está. Peraí. Toda a igreja de Deus está, então eu vou te explicar uma coisa. Escuta aí, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele habita aonde? Aqueles que o buscam e o adoram em espírito e verdade. Não tem nenhuma segunda intenção. Não tem nenhuma outra intenção. O Espírito Santo habita, ele está aonde Deus, o Espírito Santo, aonde as pessoas buscam em espírito e verdade. Muitas vezes tem muito louvor, tem muita gente cantando, tem muita gente dançando, tem muita gente confraternizando, aleluia, mas o Espírito Santo está longe daquilo, aleluia, porque tem muita gente vivendo uma alegria que não é uma alegria do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo, aleluia, é eu passar toda a prova que eu passo, é eu passar toda a luta que eu passo e continuar glorificando a Deus. Agora tem gente que louva, canta, faz isso e aquilo, e depois que sai ali daquele momento, daquele encontro ali, né, daquele momento ali de alegria, ele sai, aí ele vai, né, perde tudo lá fora, começa a blasfemar, ou volta a ser aquela pessoa que fala um monte de coisa que desagrada, ou faz coisas que desagradam ao Senhor. Então ele não está ali adorando a Deus em espírito e verdade. E aí eu continuei falando, né? Existem igrejas que você vai entrar, existem templos, igrejas que você vai entrar e você vai receber muita bênção material. Muita bênção material, né? A igreja anteriormente onde eu estava, o culto de segunda-feira era chamado de culto de libertação. Agora o culto de libertação não é mais culto de libertação, não. É segunda-feira da conquista, porque mudou. Antigamente era culto de libertação, aí agora mudou, agora é segunda-feira da conquista. Ou seja, conquista, recebe, conquista. Irmãos, sempre o Senhor Jesus, ele nunca tirou a palavra libertação da sua pregação. Sempre a palavra libertação junto com a palavra salvação. Ele nunca deixou de falar isso. Agora, tem lugares que a pessoa vai receber muita bênção, receber bênção disso, bênção daquilo, bênção material, mas nunca vai ter tua casa liberta. Nunca vai ter libertação da família, nunca vai ter libertação da casa, porque ninguém vai chamar: vem cá, você está com um problema espiritual, vem cá, eu quero colocar a mão sobre a sua cabeça e orar por você para repreender isso aí. Traz aqui alguém da tua família que está, porque muitas vezes a pessoa está dentro da igreja,
né? Mas alguém dentro da sua casa está lá endemoniado, está oprimido, né? E aí, veja bem, se você é o agente da bênção na sua casa, o que você tem que fazer aqui? Você tem que sair daqui e levar a bênção para lá. Mas para levar a bênção para a sua casa, tem que sair do altar. Tem que sair, se não sair do altar, não adianta. Tem que sair do altar, tem que sair da palavra, tem que sair da oração. Aleluia! E quem está, aleluia, na obra do Senhor, tem que se comprometer e abençoar a tua vida no nome do Senhor. Aleluia! Ou seja, né, comprar a tua guerra, entrar na batalha junto contigo. Aleluia! E não só dentro da igreja, mas é orar aí no monte de oração de madrugada, vir aqui de manhã, porque essa situação só vai piorar. Vai todo mundo morrer de fome. Se vocês não dobrar o joelho agora, se vocês não buscar o nome do Senhor, se vocês não se voltar para Deus e pedir perdão. Todo mundo fala, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Primeira coisa, se humilhar, né? Orar, aleluias. Há pouco tempo estavam falando, né? Aleluias, que algumas pessoas oram, e existe a diferença de orar e a diferença da pessoa elevar o seu pensamento a Deus. Orar, todo mundo ora, né? Você pode chegar num centro ou em qualquer outro lugar, né? Alguém pode ir lá, vamos levantar uma oração. Bom, orar, você pode orar para qualquer um. Agora, elevar o seu pensamento ao trono da graça, falar com Deus é diferente. Aleluias. Muita gente faz oração, poucas pessoas levam a sua mente e desligam dessa terra, tiram o pensamento da terra e levam o pensamento para o céu. Só assim que Deus responde. Quando você esquece daqui, irmão, quando a gente entra na casa de Deus, aleluias, o nosso coração, a nossa vida, pensamento, tudo é voltado para o Senhor. Aleluia. A gente pede perdão, a gente se conserta, a gente entra na presença de Deus. Aleluia. E aí o Espírito Santo, aleluia, ele desce como bálsamo sobre a nossa vida. E ele vai limpando toda a impureza. Depois que ele limpa toda a impureza, ele te visita com a sua glória. Amém, irmão? Ele te visita com a sua presença. Deixa eu terminar aqui a palavra do Senhor. Aleluia. Joel profetiza num tempo de dificuldade, profetiza num tempo de total devastação de tudo que era verde, de tudo que era bonito, de tudo que era belo, por causa da desobediência. E Deus é, irmão, Deus é tão maravilhoso. Deus ainda dá chance, ainda dá oportunidade. Joel, manda esse povo buscar sacerdotes, profetas, ministros, aqueles que se afastaram da minha presença.